A paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e estamos começando com esta aula o terceiro trimestre de 2024. O tema geral deste terceiro trimestre é o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. O comentarista é o pastor Silas Queiroz, lá de Ji-Paraná, em Rondônia. Estamos então começando esse novo trimestre e vamos estudar esses dois livros maravilhosos, que são os livros de Ruth e também o livro de Esther. O tema desta primeira lição é duas importantes mulheres na história de um povo, Ruth e Esther. Mas antes, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no nosso canal da FAEST Academia, compartilhar, comentar, para que mais pessoas sejam alcançadas por essas videoaulas aqui da FAEST Academia. E também não esqueça que na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre nossos cursos de teologia aqui da FAEST Academia para abençoar a sua vida. E também você encontra aqui na descrição abaixo desse vídeo links para você comprar os livros que são citados pelo comentarista deste novo trimestre, desta lição, e nos ajudar dessa forma a prosseguir com esse ministério de ensino da palavra de Deus. Texto áureo diz assim: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ruth, capítulo 4, versículo 14. A verdade prática diz: conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Ruth, capítulo 4, versículos do 13 ao 22, e no livro de Esther, capítulo 7, versículos de 1 a 7. A introdução diz assim: Ruth e Esther são os dois livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. Registram duas das mais belas, extraordinárias e dramáticas histórias sagradas. A primeira, ocorrida em Moabe e Belém, no período dos juízes, que durou aproximadamente de 1375 a 1050 a.C. A segunda, no caso de Esther, na Pérsia, depois do cativeiro babilônico, entre 483 e 473 a.C. Ruth e Esther viveram em épocas, circunstâncias e contextos muito diferentes, mas expressaram as mesmas virtudes espirituais e morais: fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição de servir. Essas duas mulheres foram fundamentais para a preservação do povo judeu, a descendência piedosa de Abraão. Suas vidas continuam sendo fontes de profunda inspiração para todos que desejam agradar a Deus e viver para a sua glória. Veja, por exemplo, Salmos 147, versículo 11. Então, esse trimestre e esta lição também, eles vão trabalhar a história, ou as histórias dessas duas mulheres extraordinárias, mulheres de fé, mulheres humildes, mulheres que se deixaram usar nas mãos de Deus para abençoar o próximo, para abençoar o seu povo. No caso de Ruth, ali em Moabe primeiro e posteriormente em Belém, Judá, elas, conforme vamos ver mais à frente, se tornou a bisavó de Davi, do rei Davi, e uma história extraordinária, cheia de
de riquezas espirituais para a nossa edificação. E também a Esther, que se tornou rainha da Pérsia pela providência de Deus para que pudesse, posteriormente, ser usada por Deus para livramento do seu povo da morte. Então, veja só, esses livros, tanto Ruth quanto Esther, trazem assim ensinamentos, princípios espirituais muito importantes e edificantes para nós cristãos que vivemos hoje e servimos a Deus nesse século XXI. Veja só que essas características, essas virtudes espirituais e morais que elas mostraram, que elas demonstraram ali no livro que leva o nome delas. Por exemplo, fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição de servir. Até hoje são essas virtudes que o cristão precisa também praticar no seu dia a dia. Então veja que, apesar de as histórias serem histórias lá daquele período antigo, os princípios espirituais permanecem para nos abençoar nos dias atuais. Tópico 1. Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Subtópico 1, uma moabita. Os moabitas eram descendentes de Moabe, filho da relação incestuosa de Ló com sua filha mais velha. Confere lá em Gênesis capítulo 19, versículos de 30 ao 37. Eram os moabitas um povo pagão, hostil a Israel desde os dias do rei Balaque. Números 22, de 1 a 6. Aquele que contratou Balaão. Habitavam a leste do Mar Morto, atual Jordânia, e eram dados à idolatria e à imoralidade sexual. Pertencendo a este povo, era de todo improvável que Ruth fizesse parte da linhagem de Davi, família da qual viria o Messias, o Salvador do mundo. Mas os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, estão muito acima da nossa compreensão. Ele é soberano, faz do improvável provável e do impossível possível. Quando cremos nele, o tememos e obedecemos sem impor-lhe qualquer condição. Olha só que coisa extraordinária aqui esse subtópico 1. Os moabitas, eles eram um povo idólatra, um povo que vivia na promiscuidade, da imoralidade sexual. Então jamais se poderia imaginar que alguém oriundo deste povo, desta raça dos moabitas, que o Moabe, ele é filho de Ló, que era o sobrinho de Abraão, que ele teve uma relação incestuosa com a filha mais velha e nasceu Moabe. E posteriormente o povo de Moabe se tornou um povo idólatra e um povo inimigo do povo de Israel. Então era improvável que desse povo pudesse vir alguma coisa boa, como se costuma dizer. E, no entanto, Deus tem seus planos. Para Deus nada é impossível. Não existem impossíveis para o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus onipotente, onisciente e onipresente. Então ele tinha lá no meio desse povo uma pessoa chamada Ruth, uma serva de Deus, se tornou uma serva de Deus. Ela conheceu o Deus de Israel através de Noemi, através do seu esposo, que era filho de Noemi, na família de Elimeleque, que saíram de Belém e foram lá para Moabe durante um período de fome que teve lá em Belém, e ali ela conheceu esse Deus, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, e se apegou a sua sogra, se apegou a esse Deus, e voltou com a sogra, depois, posteriormente, lá para a cidade de Belém, e ali a trama divina ela foi se desenrolando. Então isso mostra que não há nada que Deus não possa fazer. Não há impossíveis para Deus. Então, se você está realmente passando um momento difícil na sua vida e você não sabe mais a quem recorrer, recorra a esse Deus que usou o improvável, a improvável Ruth, para ser
uma ascendente, né, para entrar na linhagem messiânica, né, de onde viria o Messias, o Senhor Jesus Cristo, né? Então, confia nesse Deus, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Subtópico 2, a família belemita. A história de Ruth muda a partir de seu ingresso em uma piedosa família de Belém de Judá, que peregrinava nos campos de Moabe por causa da fome que assolava a terra de Israel. Eram Elimeleque, sua mulher Noemi, e os filhos Malom e Quilion. Depois de algum tempo, na terra dos Moabitas, Elimeleque morre, ficando Noemi na companhia de seus 2 filhos. Ruth se casou com Malom, o mais velho deles. Ao final de quase 10 anos, também Malom e seu irmão Quilion morreram. Viúva e sem filhos, Noemi decide voltar a Belém, motivada pela notícia de que a fome havia cessado em sua terra. Embora pudesse permanecer em Moabe, como decidiu Orfa, viúva de Quilion, Ruth escolhe ir com a sua sogra Noemi, declarando sua fé no Deus de Israel, né? Então, aqui a história começa, né, a tomar um rumo diferente, né? Primeiro, você vê que Elimeleque, com toda a sua família, sua esposa e seus 2 filhos, eles fugiram da fome ali em Belém e foram lá para Moabe, para a terra de Moabe. E ali eles viveram durante um tempo, trabalharam, e os filhos de Elimeleque contraíram casamentos com moabitas, com Ruth e Orfa, né? Pois bem, após a morte de Elimeleque, né, então Noemi ficou viúva e vivendo com seus 2 filhos, suas 2 noras. Mas, depois de alguns anos, também os seus filhos morreram, Malom e Quilion. E aí ficou Noemi, né? E naquela época, uma mulher ficar viúva e com mais 2 viúvas, que seriam as suas 2 noras, sem filhos, né? Era realmente, não era fácil, né? Não era como hoje, normalmente, né, claro, isso muda de país para país, mas, né, aqui no Brasil, por exemplo, né, a mulher pode recorrer ao governo, né, a bolsa de ajuda alimentícia, etc. Mas naquela época não tinha nada disso. Então, não era fácil uma mulher ficar sozinha e viúva. Então ela resolveu voltar para Belém, para a terra dela, porque ouviu dizer que Deus havia abençoado a terra, que a terra começou a produzir e que eles poderiam voltar, né? Ela pensou, né, que ela poderia voltar e retomar a vida dela na sua terra natal. Ela voltou com as suas noras, sendo que após fazer um discurso de que elas deveriam voltar para Moabe, casar-se novamente, porque eram mulheres novas ainda, né? A Ruth não quis. A Ruth se apegou às suas sogras, se apegou ao Deus de Israel e quis voltar para Belém, né? E aí a história, né, começa a adquirir um outro rumo, porque era Deus que estava por trás de tudo que estava acontecendo, né? Deus estava no controle de toda essa história, porque Deus já tinha um projeto, né, especial para a vida de Ruth, né? Subtópico 3, matrimônio e maternidade. Esta síntese biográfica tem seu ápice em Belém, com 2 eventos que foram fundamentais para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dessa moabita. Apegada à sua sogra e sempre disposta a obedecê-la e servi-la, Ruth alcança o favor do Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Ruth 2:12. O casamento com Boaz, parente de Elimeleque, e o nascimento de seu filho Obed, que significa servo, fazem de Ruth uma ascendente direta de Davi, de quem foi bisavó, e uma integrante da genealogia de Jesus. Veja lá Mateus capítulo 1, versículo 5 a 17. Então, olha só os planos de Deus, como é que eles se desenrolam, né? Quem poderia imaginar que esse plano estava sendo desenrolado desde o momento em que desde o momento que chegou a fome em Belém de Judá, que Elimeleque tomou a decisão de sair com a família dele e ir lá para Moabe, né? E de um filho dele casar com essa moabita, né, chamada Ruth, né? Veja só que o plano de Deus, como é que ele
né, se estabelece, como é que ele se desenrola, né? E às vezes as coisas estão acontecendo na nossa vida, a gente nem imagina que é Deus que está trabalhando, é Deus que está agindo, né? E o plano de Deus é sempre melhor, eles são maiores do que os nossos. Então não adianta a gente querer entender muitas vezes o que está acontecendo, porque, né, se a nossa vida realmente está nas mãos de Deus, se nós servimos a Deus, se nós somos servos e servas de Deus, Deus está no controle da nossa história, Deus está no controle das coisas que estão acontecendo, né? E tudo está convergindo para o plano que Ele estabeleceu, né? Mesmo que a gente não entenda. Então, veja só, olha só toda essa história, essa trama, essa narrativa no livro de Ruth. Então, ela foi depois, quando ela chegou em Belém, ela foi trabalhar lá recolhendo espigas no campo, nas plantações, e foi parar justamente no campo de Boaz, que era um parente de Elimeleque, né? Que era o marido de Noemi que havia falecido, né? Então, naquela época, havia aquela lei do remidor, né? Que quando um parente morria, o outro mais próximo, ele tinha que remir, nesse caso, né, até as terras, né, que pertenciam a Elimeleque, e passaram a pertencer a Noemi, e também, no caso ali, casar com a Ruth, porque não havia nenhum descendente da família de Elimeleque para dar continuidade ao nome dele. Ele precisava de um descendente, porque nem Quilion nem Malom tiveram filhos. Então, era necessário que o remidor, no caso aqui o Boaz, né, pudesse gerar esse filho para dar sequência ao nome de Elimeleque e Malom e sua família, né? A família, eles eram detentores daquela terra ali em Belém, né, de Judá. Então, olha só como é que tudo isso acontece. Mas não parou por aí, porque se parasse por aí já seria uma bênção, né? Ela, a moabita viúva, né, que creu no Deus de Israel, vir morar em Belém de Judá, casasse com um homem de posses, com um homem de recursos, né, um homem bom que tratou ela bem, isso já seria uma bênção. Mas não para por aí, porque havia muito mais da parte de Deus para abençoar a vida dela. Ou seja, ela gerou um filho que se tornou, né, avô do rei Davi, o maior rei de Israel, que é uma figura que representa o Messias, né? E posteriormente ela passou a integrar a genealogia de Jesus. É bênção sobre bênção, é abundância de bênção, como se costuma dizer, né? Deus, quando faz alguma coisa para abençoar uma pessoa, né, ele não fica com ninharia, né? Deus abençoa abundantemente. Muito bem, estamos chegando então ao final desse primeiro tópico. Se você está sendo abençoado ou abençoada, não esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa videoaula. E também inscreva-se no canal da FAEST Academia. Tópico 2. Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Subtópico 1. De Belém para Suzã. Cerca de 5 séculos depois de Ruth, a Bíblia nos apresenta outra mulher notável, Esther, também usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Israel. Filha de Abiail, tio de Mardoqueu, Esther era judia, órfã de pai e mãe, foi criada pelo primo Mardoqueu, né? Ou em outras versões traz Mordecai. Seu nome hebraico era Hadassa, ou Adassa, que significa murta, uma das plantas favoritas do mundo antigo, de folhas perfumadas e flores brancas ou rosadas. Já o nome persa Esther, Estara, significa estrela. Esther fazia parte da geração de judeus nascidos no cativeiro. Conforme Isaías e Jeremias haviam profetizado, o fim do cativeiro babilônico foi decretado por Ciro, rei da Pérsia, no ano 538 a.C. Veja Isaías 44, 26 e 28. No entanto, a maioria dos judeus permaneceu na Babilônia, sob o domínio persa. Então, aqui nós vamos passar então, do livro de Ruth para o livro de Esther, que já começa a trabalhar, né, sobre a história de Esther. Então, Esther era uma menina órfã, ela foi criada pelo seu
pelo seu primo Mardoqueu, né? Em outra versão está Mordecai, é a mesma coisa, são nomes, o mesmo nome, a mesma tradução no caso, né? Do mesmo nome em hebraico. E ela foi criada ali na Babilônia, ali que estava sob domínio persa naquela época, né? Então ela foi criada nos princípios, né, da Torá, nos princípios ali dos ensinamentos judeus ou judaicos, né? Então ela era uma moça respeitosa, ela respeitava muito o seu primo Mardoqueu, né? Certamente era uma figura paterna para ela. E ela tinha o nome dela real, o nome dela judaico era Hadassah, né? Mas ela tinha um nome persa que era Esther, né? Que significa estrela. Tá? E aí depois teve toda a rainha Vasti, né? Depois nós vamos ver mais à frente o que aconteceu. A Esther foi a substituta, foi usada por Deus para substituir a rainha Vasti, e depois, posteriormente, né, ela, corajosamente, ela conseguiu que o rei Assuero, né, ajudasse a libertar o seu povo, ou a dar escape e livramento para o seu povo que estava sentenciado à morte. Subtópico 2, de órfã a rainha. Suzã era a capital do novo Império Persa. Lá viviam Esther e Mardoqueu, dentre milhares de outros judeus. Dotada de rara beleza, Esther integrou o grupo de moças virgens que se candidataram para suceder a rainha Vasti, deposta pelo rei Assuero por sua desobediência. Vasti se recusou a comparecer a um banquete oferecido pelo rei nos jardins de seu palácio. Em um inequívoco ato da providência divina, Esther se tornou rainha em seu lugar. 5 anos depois, essa jovem judia, agindo com sabedoria e muita coragem, obteve de Assuero, do rei Assuero, um decreto que livrou da morte o povo judeu de todo o império, né? Que era o Amã. Como diz Matthew Henry, ainda que o nome de Deus não se encontre no livro de Esther, mesmo não se pode dizer de sua mão, guiando minuciosamente os fatos que culminaram na libertação de seu povo. Então, aqui você vê a providência de Deus, né, entrando em ação, né? Como é que Deus age. Então, essa menina órfã, uma menina bonita, uma menina que foi criada nos princípios ali do Antigo Testamento, pelo seu primo Mardoqueu, ela foi selecionada entre várias moças para ser a nova rainha, no lugar da rainha Vasti, que foi deposta pelo rei Assuero, tá certo? Então, mas por que isso aconteceu? Claro, ela foi quase que forçada, né, a ir lá para o harém do rei, né, porque não se perguntou se ela queria, na verdade, ali ela foi levada a participar ali daquela seleção para ser a nova rainha. No entanto, Deus estava no controle de tudo, porque Deus sabia que lá na frente iria precisar de uma serva sua ali dentro daquele palácio, para poder interceder em favor do seu povo, né? E foi o que aconteceu. Quando Amã, o inimigo do povo judeu, né, decretou ali, enganou o rei e decretou a morte dos judeus para uma data lá na frente, então Deus usou tanto a rainha Esther quanto o Mardoqueu, que era o primo dela, que a criou, para intercederem junto ao rei Assuero pelo livramento do povo judeu. E foi isso que aconteceu, né? É claro que isso vai ser estudado posteriormente, né, com mais detalhes nas lições subsequentes, mas só para se ter uma ideia da providência do plano de Deus, de como Deus age, né? E Deus coloca a pessoa certa no lugar certo para a hora certa, né? Sempre. É assim que Deus age. Então, no livro de Esther, segundo aqui o comentarista Matthew Henry, um comentarista do século XVIII, 17, 18, o nome Deus não aparece no livro de Esther. No entanto, não se pode negar a mão de Deus agindo poderosamente e nos detalhes para que as coisas acontecessem como aconteceram. Subtópico 3, no campo ou no palácio. Assim como Ruth, Esther é um exemplo inspirativo
de quanto valem a fidelidade e a confiança em Deus, seja qual for o contexto em que vivamos. Os princípios divinos são absolutos e imutáveis, suficientes para orientar nossa conduta em qualquer tempo e lugar. Salmos 19, de 7 a 9. Né? Então, esses dois livros, né, essas duas histórias de Ruth e de Esther, né, são exemplos para nós, porque as virtudes que elas mostraram são as mesmas virtudes que nós, como cristãos, hoje precisamos mostrar também, diante da sociedade, diante das pessoas com quem convivemos. Né? Então, isso mostra também, né, a fidelidade e a confiança em Deus, o quanto que isso, né, gera resultados positivos na nossa vida, na vida da nossa família, na vida, né, daqueles com quem convivemos e também, né, de toda a coletividade. Tu vê que a repercussão, né, da fidelidade delas, de Ruth e de Esther, atravessaram gerações. Olha só, uma atitude correta hoje, uma atitude embasada na palavra, uma atitude, seja com um familiar, seja com um filho, seja com a esposa, seja com o esposo, seja com a mãe, seja com o pai, seja com um irmão da igreja, seja com a liderança, uma atitude correta pode gerar consequências positivas em gerações. É isso que nós encontramos nesses dois livros, né? Porque os princípios divinos são absolutos e imutáveis. Eles não mudam. Eles servem para qualquer... O que serviu para elas lá, para o tempo de Ruth e tempo de Esther, serve para nós hoje também. Se você quer aprender mais sobre a Palavra de Deus, na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre nossos cursos de teologia da Faeste Academia, curso básico, curso médio, cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida. Ao finalizar essa videoaula, passe lá e aproveite a oportunidade de estudar teologia com quem entende do assunto por um preço super acessível. Né? Aproveite as nossas promoções. Todos os nossos cursos têm certificado reconhecido por convenções de igrejas evangélicas espalhadas por todo o Brasil. Tópico 3. Mulheres de Deus como protagonistas da história. Subtópico 1, o protagonismo feminino. A liderança masculina, instituída por Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 26, não anula o propósito divino com a mulher. Também não lhe retira a possibilidade de, em muitas circunstâncias, ser protagonista da história. Isso não implica, todavia, na necessidade de confundir ou inverter os papéis entre homem e mulher. Os exemplos de Ruth e Esther são eloquentes nesse sentido. Não foi a altivez, né, a soberba, a presunção, a arrogância, mas a humildade, a submissão e a obediência que tornaram a vida dessas mulheres tão relevante. Né? Então, Deus estabeleceu a liderança masculina no lar, na família, né? E também na igreja. Isso está profusamente, né, registrado na palavra de Deus, né, confirmado, documentado. Então, não se pode ter dúvidas quanto a isso. Né? Deus, o homem é o cabeça, né, da casa dele, da mulher, né? E também o homem, a liderança da igreja é masculina. Foi assim que Deus estabeleceu na sua palavra. Tá? Mas isso não significa que, como diz aqui o comentarista, não anula o propósito divino com a mulher. Quando Deus quer usar a mulher para os seus propósitos no reino de Deus, ele vai usar. E tem usado, essa é a verdade. Nós temos ao longo da história aí da igreja, desde o período do Novo Testamento, tu vê Priscila, né? Priscila e Áquila era o marido, Priscila era a mulher, Dorcas, né? A Maria, né? E Susana, e muitas outras mulheres, né, que são citadas ali no Novo Testamento, né? Trifena e Trifosa, e etc. Né? Muitas outras que são citadas. E também ao longo da história da igreja, você vai encontrar muitas mulheres também que
que Deus usou poderosamente, né? Aqui me vem à mente aqui, no caso, a Susana Wesley, a mãe de John Wesley e Charles Wesley, por exemplo, né? Entre outras, né? Também temos a mulher, a esposa de Gunnar Wingren, né? Que foi o missionário, fundador da Assembleia de Deus, a Frida Wingren, que tem alguns hinos registrados na harpa cristã. Então são mulheres que foram usadas por Deus, mas cada um, né, cada um na sua função que Deus estabeleceu. O homem na sua função e a mulher na sua função, na sua competência, né? E Deus, né, não tem essa restrição de usar, o homem ele estabeleceu para determinadas funções e a mulher para, né, outras funções. E no caso de Ruth e Esther, você vê claramente que elas se sobressaíram por causa da humildade delas, da submissão delas e da obediência delas, né? A Ruth é obediente à sua sogra, né? Seguindo ali as orientações da sua sogra, humilde, uma moça humilde, também submissa e obediente. E também Esther é a mesma coisa, submissa e obediente a Mardoqueu, que foi o seu primo que a criou, né? Que a instruiu, né? No conhecimento ali da Torá, da lei de Moisés e dos princípios do Antigo Testamento. Então, é isso que é relevante para Deus, é isso que realmente chama a atenção de Deus, a fé, a humildade, submissão e obediência, tanto para o homem quanto para a mulher, né? Então, a mulher, sim, ela tem um protagonismo na obra de Deus, naquilo que Deus estabeleceu para ela fazer. Subtópico 2, cumprindo os papéis. Noemi dá testemunho de que Ruth cumpriu bem a função de esposa. Veja Ruth, capítulo 1, versículo 8. Seu extraordinário relacionamento com a sogra não nos permite outra conclusão. Ambas eram mulheres sábias, que conheciam bem os seus papéis, o que é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive entre nora e sogra. Então, o relacionamento entre Ruth e Noemi era um relacionamento extraordinário, um relacionamento muito edificante e muito, né, instrutivo para, né, todos os relacionamentos, né, atuais. Porque traz lições importantes, né? Tu veja que a Noemi era a mulher que conhecia o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E a Ruth não, a Ruth era de um povo idólatra. Então, quando ela veio para a família de Noemi, ela não tentou impor, né, a religião dela ou a idolatria que ela certamente tinha aprendido com seus pais ou com sua família. Não, ela foi ali se deixou, se submeteu, foi sendo orientada por Noemi, com quem ela convivia mais tempo, né? Obviamente, sempre as mulheres ficavam juntas e os homens juntos na lavoura e as mulheres fazendo os outros tipos de trabalho. Pois bem, ela, né, esse relacionamento delas duas aí gerou muitos frutos, tanto que na sequência da história do livro de Ruth você vai ver, né, tudo o que aconteceu, porque, né, não havia atrito, não havia um relacionamento conflituoso entre a nora e a sogra. Elas se davam muito bem e Deus, obviamente, né, leva em consideração todas essas coisas para, né, desenvolver a sua obra que ele já tinha planejado na vida de Ruth e de Noemi também. Muito bem, subtópico 3, educação familiar. Não foi apenas a beleza de Esther que lhe fez ser escolhida rainha, mas também sua humildade e seu bom comportamento no palácio. Apesar de órfã, Esther havia recebido uma boa educação de Mardoqueu, a quem devotava obediência e profundo respeito. É no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida, né? Então, né, no caso da rainha Esther, ela foi, né, abençoada ali por ter sido criada pelo seu primo Mardoqueu, que era um homem de Deus, né? A gente vê isso também ali nos registros que se faz dele ali no livro de Esther. Ele foi abençoado ele era um homem de Deus,
e ele passou todo esse temor de Deus ali para a sua prima Esther. E ele deu uma boa educação para ela. Então ela teve um comportamento ali quando estava ocorrendo aquela seleção das moças para ser a próxima rainha da Pérsia. Ela teve um comportamento exemplar, educado, né, gentil. E isso chamou a atenção dos funcionários do palácio. E é claro que, né, o cristão ele tem que sempre ser educado e gentil com as pessoas. A gente não pode, o cristão ele nunca pode esquecer que ele está representando a Jesus Cristo quando ele se relaciona com quem quer que seja. Então, Jesus nunca agia de forma precipitada, Jesus nunca era grosso ou deselegante com as pessoas. Jesus sempre tratou todos muito bem. Então, o cristão também precisa fazer isso. A única coisa que Jesus se ficou mais, digamos assim, né, exaltado foi contra o pecado, contra o erro que estavam cometendo de transformar a casa de Deus em casa de negócios, né, próprios. Então, isso aí realmente Jesus ficou irado e aí usou lá um azorrague contra os que estavam contaminando, né, o propósito original do templo de Deus. Mas com as pessoas Jesus tratava todas bem. Então também o cristão precisa tratar todos bem, né, para que dá bom testemunho e com isso o nome do Senhor seja glorificado. E Esther, ela tratava todo mundo bem e isso, né, obviamente chamou a atenção, né, de todos os funcionários ali do palácio e ela adquiriu uma boa reputação e também era uma moça que tinha temor de Deus, que servia a Deus de verdade, e isso fica provado, né, no desenrolar da história ali no livro de Esther. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal da Festa Academia, comentar, compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas. Não esqueça que também na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia aqui da Faeste Academia. Curso básico, curso médio, cursos livres na área teológica e também o curso Ser a Essência da Mulher, um curso voltado para o universo feminino. Aqui embaixo na descrição, no link que vai também ficar fixado ali nos comentários. Muito bem, a conclusão diz assim: Deus continua usando mulheres para cumprir seus propósitos. Algumas se tornam conhecidas e têm seus nomes registrados na história, como Ruth e Esther. Outras, como a mulher de Noé, vivem a vida toda no anonimato, mas nem por isso deixam de ser importantes. O que seria do patriarca sem uma companheira fiel ao seu lado enquanto cumpria a missão divina que recebera? No reino de Deus, seja homem, seja mulher, o que importa não é o quanto a pessoa aparece, pois o Senhor olha para o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Né? Então, Deus continua usando mulheres, homens, jovens, moças, rapazes, para cumprir os seus propósitos, né, no reino de Deus, aqui na terra. Enquanto a igreja estiver aqui na terra peregrinando, né, com a missão que o Senhor nos deu de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, Deus está usando homens, mulheres, para cumprir os seus propósitos. Assim como ele usou Ruth, assim como ele usou Esther, ele continua usando as mulheres também, ainda hoje. Né? Muito bem, esse foi o conteúdo desta primeira aula do terceiro trimestre. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.